Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sejam todos muito bem-vindos, sempre é uma gratidão, uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade, a essas leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, hoje os mentores, para essa semana, os mentores separaram para nós a lição número 156, chamada Parentes, baseada numa passagem de Paulo, que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, onde o apóstolo diz assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura do texto e depois a gente comenta alguns trechos do que Emmanuel aqui deixou para nós. Assim, ele começa a lição falando: a casualidade não se encontra nos laços de parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pela causa do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de tolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e angústias, reclamando no sacrifício. Contudo, embora necessitemos da firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplasto do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência, compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, essa lição aqui, ela vem fazer com que a gente reflita sobre o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas palavras, diante da nossa família, daqueles espíritos que formam a nossa família, mas principalmente daqueles espíritos com quem a gente tem uma certa dificuldade. E às vezes, para nós, é difícil compreender o porquê que nós temos uma dificuldade com esse espírito que faz parte do mesmo ambiente nosso familiar, que convive com a gente, que reparte o pão com a gente, que vive no mesmo ambiente, e às vezes é tão difícil a convivência com esses espíritos, comparando com espíritos, por exemplo, que estão à nossa volta, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa convivência diária. Às vezes a gente tende a acreditar e ter digamos assim, imaginar que a convivência com as pessoas de dentro da nossa casa que fazem a nossa família, ela deveria ser muito mais fácil, muito amorosa, do que com os espíritos que não fazem parte dela. Mas aí vem essa lição e vem o Espiritismo nos ensinar que isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Porque a gente tem muito na nossa cabeça a imagem da nossa família sendo como aquele momento do comercial de margarina que a gente vê na TV, onde todo mundo senta ali à mesa, onde todo mundo está convivendo, conversando, se dando bem, em harmonia, todo mundo dando risada. E às vezes a gente sabe que muitas das vezes é pelo contrário. É quando a gente senta à mesa ali e convive com aqueles espíritos que fazem parte da nossa família, que começa ali o café e às vezes começa algum tipo de conversa, é que muitas discussões, muitas inimizades, muitos problemas começam a nascer a partir dali. E muitas vezes a gente não compreende o porquê. O que acontece é que a nossa família, o nosso núcleo familiar, ele é formado por espíritos que sim fazem parte, digamos assim, que são ligados pelo amor, pela sintonia, pela afinidade de ideias, mas não só por isso, por espíritos dos quais nós temos a necessidade de acerto
perante a erros que nós cometemos com eles em vidas passadas e vice-versa. Afinal, nós estamos num planeta de provas e expiações. Sendo assim, a base dos relacionamentos entre os espíritos, a maioria delas, é formada por provas e expiações. Então, a nossa família também, ela tem esse, digamos, ela também faz parte dessa formação, tendo como base também não só a lei do amor, mas também as provas e expiações dos relacionamentos entre esses espíritos que compõem essa família. E aí vem Emmanuel, nos primeiros parágrafos, explicar justamente isso, onde ele fala assim: a casualidade não se encontra nos laços de parentela. Princípios sutis das leis funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos nos presentes, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver as nossas dívidas para com a humanidade. Então, isso quer dizer que as ligações entre esses espíritos da nossa família, sendo elas pelo amor, sendo elas pela necessidade de ajuste, não é por acaso. Existe algo muito maior, um porquê muito maior que às vezes a gente não consegue compreender. Antes da gente reencarnar, a gente não pega uma fila e passa ali por uma roleta da sorte, aí a roleta gira na nossa vez e fala: ó, você vai na próxima encarnação nascer lá na Dinamarca, numa família lá em Copenhague. Aí vem o próximo da fila, roda lá a roleta e fala: ó, você vai nascer lá no Brasil, em São Paulo, na Zona Norte. Não é assim que as coisas funcionam. Tudo obedece digamos assim, a esse espírito, a essa ideia desses laços formados ou pelo amor ou pela necessidade de ajuste. Então, esses espíritos que estão ao nosso lado, que fazem a parte da nossa família, eles não estão ao nosso lado por acaso. Existe um porquê. E aí vem o Espiritismo explicar o porquê, justamente pela grande oportunidade desses espíritos estarem na mesma família, convivendo sobre o mesmo teto, como oportunidade de reajuste de um para com o outro. A gente só imaginar se por acaso esses espíritos eles nascessem em lugares, em famílias diferentes. Mesmo com o trabalho da espiritualidade de unir esses espíritos em algum momento, naquele instante onde eles se uniriam, eles também se afastariam. Porque por mais que não temos a consciência plena daquilo que aconteceu em vidas passadas, o registro nós carregamos dentro da nossa alma. Então, muitas vezes, a gente não entende o porquê, quando a gente encontra um espírito, a gente não se sente bem. Mas existe um porquê. E aconteceria isso também com esses espíritos. Então, junto com a bênção do esquecimento, esses espíritos nascendo e convivendo no mesmo ambiente familiar, eles têm a oportunidade de estarem se reajustando. Eles são, vamos usar essa palavra para ficar mais fácil, né? Eles são, vamos dizer assim, obrigados a estarem ali vivendo no mesmo ambiente, pelo menos por um tempo, até que cada um possa exercer o seu livre-arbítrio e aí depois cada um seguir a sua vida. Mas até lá, esses espíritos têm a oportunidade de estarem ali se ajustando. E querendo ou não, de alguma forma, eles vão estar ligados mesmo pela distância ou qualquer coisa do tipo, estando participando da mesma família, existe um tipo de ligação. Então aí a gente compreende do porquê que muitas vezes os relacionamentos com alguns espíritos da nossa família, ele é tão difícil, justamente pela necessidade de ajuste que a gente tem para com eles. Talvez o exemplo na literatura espírita assim, mais claro que a gente tem, pelo menos é o assim, que me vem à cabeça agora, é, por exemplo, o exemplo do espírito que foi a mãe de André Luiz. Esse caso é relatado no livro Fonte Viva, não, no livro do Nosso Lar, onde André Luiz, depois que desencarnou e passou pelo umbral, ele foi resgatado. Depois de um tempo, ele reencontrou sua mãe. A sua mãe já estava num ambiente melhor, né? Ela era um espírito já um pouco mais evoluído. E aí, momentos depois, ela disse que ela reencarnaria novamente. E o plano reencarnatório consistia em novamente ter o espírito que foi o pai de André Luiz como marido, mas ter como filhas os dois espíritos que foram amantes do pai de André Luiz na encarnação anterior. Então, olha a dificuldade desse ambiente familiar, o desafio, né, daquele pai, daquele espírito que foi pai, reeducar e ressignificar o amor que ele tinha pelos aqueles espíritos que foram amantes, mas dessa vez tendo esses espíritos como filhas, e da mãe de André Luiz de ser o ponto de equilíbrio daquela família e está dando à luz, né, está dando a oportunidade de nascer a dois espíritos que a prejudicaram em vidas passadas.
Então, olha o tamanho do desafio daquela família. Então, se é assim como foi a família da mãe de André Luiz, muitas vezes é com a nossa também, por situações diferentes, mas que existe a necessidade de ajuste, que não existe o por acaso desses espíritos estarem ligados uns com os outros, é o que a gente percebe, é o que o Espiritismo vem explicar. E através dessa lição, a gente, além de entender isso, a gente vai compreender como que deve ser o nosso comportamento perante esses espíritos. Aí, continuando aqui a lição, no quarto e no quinto parágrafo, Emmanuel continua falando, ele diz assim, ó, inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Aqui, Emmanuel ele cita aqui nesses dois parágrafos duas situações muito interessantes. Uma delas é que não adianta, se Deus, a espiritualidade, colocou esse espírito, como a gente tem a dificuldade próximo da gente, na nossa família, não adianta a fuga desse problema, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que se reajustar perante esse espírito das faltas que nós cometemos, ou vice-versa. Então, como nós estamos tendo a oportunidade agora, nesse instante, para que deixar para depois? Então, não adianta a gente estar fugindo desse compromisso. A gente tem que dar o nosso melhor para que isso possa, digamos assim, ser reajustado da melhor maneira possível, o mais rápido possível, para o bem de ambos. Há situações onde é sim permitido, digamos assim, esse ajuste ser feito em um outro momento. Isso acontece muito em relações entre casais, entre cônjuges, onde eles se unem, muitas vezes, sim, existe a lei do amor ali por trás, mas também existe uma necessidade de ajuste, né, de faltas que um cometeu para com o outro, e muitas vezes nessa convivência, através dos desafios e dos problemas, e essa convivência às vezes traz muitos, digamos, resquícios de outras vidas que fazem com que esses espíritos, ao invés de estar se reajustando, eles começam a se prejudicarem um ao outro. Então, para evitar essa dívida maior perante as leis de Deus e perante para com eles mesmos, para que eles não se prejudiquem ainda mais, é sim permitido com que eles se separem, cada um vai ali viver a sua vida, mas vai chegar um momento, mais cedo ou mais tarde, onde eles vão ter que se reunir novamente e vão ter que fazer o acerto. Um momento mais propício. Mas vai ter que ser feito. Então, não adianta a gente deixar para depois. Não adianta a gente deixar para uma outra vida, deixar para a posteridade. A gente precisa, se foi dada essa oportunidade para nós agora, lutarmos e fazermos o que for possível para fazer esse ajuste nesse momento, não está deixando para depois. Até porque a gente tem os outros fora da nossa família, como o mesmo texto fala, que a gente precisa se ajustar. Então não adianta a gente ficar postergando isso, né? Aproveitar a oportunidade que a gente está tendo, e se a espiritualidade nos deu, é porque a gente é capaz de fazer agora. Se não resolver isso por completo, pelo menos amenizar. E no outro parágrafo, é curioso que o Emmanuel nos traz um exemplo que muitas vezes a gente se pergunta, quantas vezes esse espírito com que tem esse comportamento mais difícil com a gente, quando ele está fora do ambiente familiar, ele parece ser uma outra pessoa. É uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais compreensiva, é uma pessoa mais caridosa, ajuda as outras pessoas, mas quando ele adentra um ambiente familiar, ele se torna uma outra pessoa totalmente diferente. É levado pela impaciência, pela incompreensão, pela intolerância para conosco, e muitas vezes a gente se pergunta por que disso. E aí Emmanuel vem explicar, através dessa lição e através desse parágrafo. Isso acontece por quê? Porque, na verdade, a dívida que ele tem é para conosco, não é para com as pessoas lá de fora. E isso é mais natural do que a gente possa imaginar. É isso que o Espiritismo e a lição vem nos dizer. Porque, como a dívida é para conosco, ele tem um registro do mal que nós causamos a ele, ou vice-versa, ele não tem isso para com as pessoas de fora. Então, com as pessoas de fora, ele tem um outro tipo de comportamento. Mas como nós somos os seus devedores, vamos dizer assim, ele tem uma ação totalmente diferente daquilo que é, às vezes, a essência dele. Mas existe um porquê. Então, o nosso trabalho é justamente o que? Está amenizando, é compreender que não existe que isso não é que não é um por acaso, e compreender isso e trabalhar isso de uma melhor forma, para que essa inimizade, para que essas energias negativas, elas possam ir
digamos assim, diminuindo, elas irem, digamos assim, sendo amenizadas, para que isso não aumente e se torne, às vezes, coisas irreversíveis na nossa vida. Então, esse cuidado e o que a lição que nos traz é justamente isso, né? Como a gente pode estar trabalhando isso com esse próximo, mas compreender de que existe um porquê desse comportamento dele. Até porque a dívida é conosco, não é para com as outras pessoas. Por isso que ele tem esse comportamento tão bom com as outras pessoas e com a gente é esse comportamento difícil. A ligação, às vezes, que ele tem com as outras pessoas é por amor. E com a gente não é baseada no amor, é baseada nas provas e expiações. Então a gente vem entender o porquê disso. Muitos conseguem, né, digamos assim, aparar as arestas e outros não. Esse é o nosso desafio. Aí, continuando, Emmanuel vem, a gente vai entrar no porquê, como a gente pode trabalhar isso. Aí, Emmanuel, no próximo parágrafo, ele fala assim: sem dúvida nenhuma, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e angústias, reclamando no sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente familiar com o chicote da violência ou com o emplasto dos desejos. O que Emmanuel aqui está falando? Que a nossa primeira tendência, sempre, quando na convivência com esse espírito, quando ele nos transmite intolerância, incompreensão, impaciência e até muitas vezes violência, a gente tende ao quê? A responder na mesma moeda, a responder com intolerância, com incompreensão, com impaciência. Só que isso não vai resolver o problema. Pelo contrário, isso vai aumentar, porque aquele espírito emana, através das suas ações, do seu comportamento, essa energia, e a gente vai e une com a nossa e a gente manda de volta. Então, essa energia de impaciência, de intolerância, de incompreensão, ao invés dela estar sendo amenizada, ela está se autoalimentando, e ela fica cada vez maior. E além dela ficar cada vez maior, a gente se prejudica porque a gente está em volta dessas energias, a gente se desequilibra, e além disso, a gente não resolve o problema com a outra pessoa, pelo contrário, a gente aumenta. Muitas vezes, quantas tragédias não acontecem entre famílias, justamente porque essas energias que existem entre os espíritos, elas são alimentadas por ambos os lados. Muitas vezes, quando a gente vê essas tragédias, né, familiares, entre irmãos que vivem, né, no mesmo ambiente familiar, a gente se pergunta por quê? Por que isso aconteceu? A base do motivo de ter isso acontecido, além das dívidas anteriores, é isso. Porque naquele momento, com aquela oportunidade que foi dada a esses espíritos, eles preferiram, escolheram seguir um outro caminho, de alimentar essas energias, e aí acaba cada um prejudicando o outro ainda mais. Ao invés de estarem ali juntos para resolver esse problema, o problema acaba se tornando maior, muitas vezes parecendo irreversível num certo momento. E aí, mais uma vez, em um outro momento, vai ser dada a oportunidade desses espíritos estarem se reajustando. Olha o trabalho que é feito e a oportunidade, às vezes, que a gente perde justamente por a gente ter uma atitude assim, não, digamos assim, voltada para o bem, de sempre responder na mesma moeda. Por isso é importante, justamente, o nosso comportamento, que é o que a gente vai ver agora no final, no último parágrafo, que Emmanuel fala como a gente pode conseguir resolver isso. E aí, no último parágrafo, ele fala assim: os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência, compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com a vitória no mar alto das grandes experiências. Então é o quê? É justamente estar respondendo essas energias negativas, trabalhando uma virtude. Como a gente tem visto muito nas lições, não só no Fonte Viva, as lições do Evangelho, às vezes que tem caído na casa, lá nas lições do livro Mundo Maior, Jesus como exemplo, de estarmos respondendo, ao invés da gente estar respondendo isso na mesma moeda, a gente está procurando pagar o mal com o bem. É estar respondendo a intolerância com tolerância, a incompreensão com compreensão, a impaciência com paciência, o ódio com amor. Trabalhando essas virtudes, respondendo essas atitudes, trabalhando essas virtudes, é que a gente vai primeiro se defender dessas energias, se mantendo num certo equilíbrio, e a partir daí a gente consegue, digamos assim, talvez não resolver por completo essa situação com esse espírito, porque já vem de séculos, mas a gente consegue amenizar, justamente com o quê? Com o nosso bom exemplo.
acredito que não tenha sido por acaso, eu estava na internet esses dias, estava lendo algumas mensagens, e aí eu vi uma mensagem onde fala que fala assim, que a palavra inspira, mas é através da nossa atitude que as pessoas se convencem. É mais ou menos assim, é através da a palavra inspira, mas a atitude que convence. É mais ou menos assim que estava escrito ali. E isso é uma verdade, porque é justamente com o nosso comportamento que a gente vai fazer com que essa pessoa com que a gente tem dificuldade, a gente vai trazer ela mais para perto de nós. Quanto mais eu responder na mesma moeda, além da gente estar se envolvendo com essas energias negativas, a gente vai estar aumentando essa dívida, não vai estar resolvendo o problema, mas quando eu começo a trabalhar os ensinamentos do Cristo, pagando o mal com o bem, trabalhando essas virtudes, a paciência, a tolerância, a bondade, o amor, com essa pessoa com quem eu tenho dificuldade, isso vai começar a diminuir essa inimizade, essas energias pesarosas, elas tendem a, digamos assim, a dissipar um pouco mais. Como foi falado, talvez a gente não resolva isso nessa encarnação, mas a gente não vai aumentar. E as coisas tendem a amenizar, principalmente com o nosso exemplo, como Jesus fez. Jesus, ele não só disse como fazer, ele exemplificou. Então, quando a gente, apesar das nossas imperfeições, dos nossos erros, a gente se propõe a fazer isso, mesmo com todos esses nossos defeitos que ainda fazem parte da gente, a gente começa também a provocar essa reflexão na outra pessoa, mesmo de uma forma inconsciente. Porque, como foi dito, o registro daquilo que aconteceu, quem prejudicou quem, a gente não tem na nossa consciência agora, nesse exato momento. Mas a nossa alma está aqui, está gravado. Então, a gente talvez não saiba, mas a gente sente. Então, quando a gente tem uma mudança e a gente faz algo diferente, a gente provoca essa reflexão mesmo na outra pessoa de mesma forma consciente. Não somos mais aquela pessoa a quem nós que fizemos, que praticamos o mal para aquele outro espírito. Hoje, com certeza, se a gente tivesse a mesma oportunidade, provavelmente a gente faria ou teria faria uma escolha diferente do que a gente fez no passado. E é essa mudança de comportamento que a gente mostra para essa pessoa. E aí, aos poucos, a gente vai estar trazendo um pouco ela mais para perto de nós. Talvez ela não seja nossa amiga por total, mas também a nossa inimiga, ela também não vai ser. Isso já vai estar mais amenizado. E é esse o nosso desafio. Por mais que seja difícil, e aqui ninguém está falando que é fácil, muito pelo contrário, nós sabemos que é muito difícil o convívio com essas pessoas, ainda mais quando elas estão debaixo do nosso teto, porque quando elas não estão, é fácil, né? Cada um segue o seu caminho, pronto e acabou. Mas quando elas fazem parte da nossa família, é mais difícil isso. Então, é não deixar para depois essa oportunidade. Se Deus, a espiritualidade nos colocou na nossa mão, a gente é capaz de fazer. E com os ensinamentos de Jesus e podendo trabalhar isso, a gente tem as ferramentas e a gente consegue a ajuda da qual a gente precisa. Lembremos sempre, a espiritualidade, ela sempre está nos amparando. Do mesmo tamanho que é esse desafio de lidar com esse espírito difícil na nossa vida, é o mesmo tamanho um amparo da espiritualidade por nós, para que a gente resolva isso da melhor maneira possível, para que a gente tenha a oportunidade de depois estar resolvendo com os outros que estão à nossa espera, que nós nos cometemos erros e prejudicamos em outras vidas. É assim, não deixemos para depois essa oportunidade que a espiritualidade nos deu, porque ela é muito importante, porque hora ou lá na frente a gente vai ter que resolver isso de uma forma ou de outra, ou através de convite da espiritualidade ou pela nossa própria consciência de desejo de reparo com essa pessoa que a gente te prejudicou. Então era isso que eu queria, né, que nós queríamos comentar com vocês, espero que tenham gostado. Fica para nós essa reflexão, né, teve uma vivência, talvez, para essa semana, para a gente analisar como é, né, esse convívio com essa pessoa difícil da nossa família, e o que a gente pode estar fazendo para estar melhorando isso. E desejo a todos uma excelente semana, que todos tenham uma semana muito abençoada, muito equilibrada, e que, se Deus assim permitir, a gente possa estar junto de novo na semana que vem. Até lá, então, que assim seja, graças a Deus.